Ontem foi um dia engraçado, gente. Foi o dia no qual a burrice do Nando Moura virou Trending Topics no Twitter. Primeira posição, terceira posição e lá pro final também ele estava nos trendings. Alguém falou que essa é a segunda vez que acontece isso, que a primeira vez foi quando ele levou aquela surra histórica do Leão e da Nilce em relação ao nazismo de esquerda. Recapitulando o que aconteceu aqui, se você não sabe, alguns dias atrás o Nando Moura fez um vídeo para criticar o prêmio Nobel pela possível indicação do Lula ao prêmio. Então ele vai lá e mostra ditadores que foram indicados e ele fala ali claramente que o Stalin, o ditador da Rússia, ganhou o prêmio Nobel da Paz 2 vezes. Você sabia que Stalin recebeu 2 vezes o Nobel da Paz? Isso virou piada. Isso virou piada porque claramente você sabe que o Stalin não ganhou nada. Ele foi indicado 2 vezes, mas ele não ganhou nada. Isso foi pro Twitter, virou uma festa lá, todo mundo rindo, virou piada. E o UOL, o site do UOL de fact-check, de verificação de fatos, teve que fazer um artigo sobre isso também, para desmentir essa fala do Nando Moura. Então ontem ele fez um vídeo se justificando e ele disse que, na verdade, o Stalin ganhou a indicação 2 vezes ao prêmio Nobel. De fato, ele não ganhou 2 vezes, ele ganhou a indicação 2 vezes ao Nobel da Paz. Sendo que isso também não é verdade. O Stalin não ganhou nenhuma indicação. Essa expressão ganhar a indicação indica que houve um processo seletivo anterior a isso. E o prêmio Nobel não funciona assim. A pessoa indicada lá não precisa ganhar a indicação. Ganhar a indicação é como ocorre nas eleições dos Estados Unidos, com as primárias. Você tem lá 15 candidatos democratas e eles vão disputar uma pré-eleição para ver quem vai ganhar a indicação para poder concorrer para a presidência. Ou os republicanos também. Isso é que é ganhar a indicação. O Stalin foi indicado, ele não ganhou nada. Então ele vem corrigir e corrige com outro erro. E uma coisa que ele não fala também é de onde ele tirou essa informação. Porque a impressão que dá é que foi só um erro de se expressar, que ele só omitiu a indicação. Mas na verdade tem um outro vídeo anterior a isso, que é do MBL, que é de uma semana atrás, no qual a pessoa fala justamente isso, com todas as palavras que o Stalin ganhou 2 prêmios Nobel da Paz. Como Joseph Stalin, sim, Joseph Stalin, o ditador russo, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. Ele recebeu por 2 vezes o prêmio Nobel da Paz. Ou seja, o Nando Moura ou pegou dessa fonte, ou se inspirou nesse rapaz aí, ou ele se inspirou na mesma fonte que esse rapaz usou. Isso ele não fala. Ele dá a entender que ele só se equivocou na hora de expressar a frase, mas ele pegou em algum lugar essa informação. Ele buscou em algum lugar alguma informação incorreta e propagou para centenas de milhares de pessoas. E aí precisa ver outras pessoas para corrigir esse erro dele. Coisa que eu já fiz anteriormente. O que está acontecendo agora é que essa burrice do Nando Moura, esse erro constante que ele repete e ele comete na internet, está se tornando perceptível agora. As pessoas estão vendo isso. Porque isso já ocorre há muito tempo, há muitos anos. Ele já falou muita coisa errada. Eu vou botar 2 trechos aqui de vídeos antigos que eu fiz sobre isso, no qual ele fala coisas equivocadas de fato, e confunde as pessoas e leva as pessoas ao erro. A primeira delas tem a ver com os refugiados sírios. Que ele disse que a maior parte dos refugiados sírios estavam na Europa, que a Europa havia se compadecido deles e recebido os refugiados. Quem mais recebeu os refugiados sírios foram os ocidentais, foram os países da Europa. Essa é uma informação incorreta. A maior parte, a vasta maioria dos refugiados estão em países vizinhos à Síria. Estão na Turquia, estão no Líbano, estão em países próximos ali. Inclusive em países do Golfo Pérsico que não receberam os sírios como refugiados, mas como irmãos árabes em situação de dificuldades. Que é um programa que eles têm para receber as pessoas com visto de trabalho. Essa afirmação dele sobre os refugiados foi no vídeo chamado Whindersson e a Síria. E tem um outro vídeo que fala sobre isso também, em relação ao vídeo dele chamado Destino de uma Nação, o que você precisa saber, no qual ele fala sobre Winston Churchill, e como o nazismo não podia ser de direita, porque o Winston Churchill era de direita também. Se eles eram oponentes na guerra, eles eram de posições ideológicas diferentes, que é uma baita de uma besteira. E nesse vídeo aqui ele cita algumas frases do Winston Churchill que o Churchill nunca disse, que não são frases do Churchill e que a fundação que preserva a memória do Churchill já desmentiu. Depois o Nando Moura passa a citar algumas frases do Churchill, algumas frases célebres do Churchill, vamos botar entre aspas porque são frases que ele não disse, algumas delas claramente não são do Churchill, enquanto outras foram distorcidas. As pessoas podem botar citações na boca da Clarice Lispector, do Luiz Fernando Veríssimo, do Winston Churchill, do Einstein ou de quem for. A primeira frase do Churchill, supostamente do Churchill, que ele cita é: os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Essa não é uma frase do Churchill. A Churchill Society, que é responsável por manter o legado do Churchill,
já negou que essa frase é dele, então essa frase é de alguém, mas não é do Churchill. Mas é uma frase boa, porque você pode ver claramente que o pessoal de extrema-direita hoje se denomina antifascista. Os fascistas de hoje são justamente aqueles que querem se afastar do fascismo e querem jogar isso na conta de outro grupo ideológico. E outra frase que ele citou também é: se você está atravessando o inferno, não pare. Essa frase também não é do Churchill. E em outro vídeo chamado Jesus Comunista do Duvivier, no qual o Nando Moura critica um sketch do Porta dos Fundos que mostra Jesus como se fosse um comunista, né, que queria socializar as coisas, e ele começa a citar frases do Che Guevara para mostrar como o comunismo é mau, como o comunismo é violento, em contraposição ao cristianismo. Ele cita pelo menos uma frase de Che Guevara ali que o Che Guevara não disse, ou se disse, não tem fonte nenhuma para isso. Inclusive essa frase que ele menciona, que é essa aqui: para mandar homens para o pelotão de fuzilamento, não é necessário nenhuma prova judicial. Esses procedimentos são um detalhe arcaico burguês. Esta é uma revolução. Matava indiscriminadamente, tava nem aí, puta merda. Parecido com Jesus Cristo, é? Um revolucionário deve se tornar uma máquina fria de matar, motivado pelo puro ódio. Nós temos que criar a pedagogia do paredão. É isso que dizia Che Guevara. Faz parte de um artigo chamado Che Guevara, Assassin and Bumbler, por Humberto Fontova. E nesse artigo aqui ele cita essa frase, né, ele põe essa frase ali como se fosse do Che Guevara, só que ele não põe a fonte, ele não põe de onde surgiu essa frase, ele só menciona que se o Lewis Carroll, né, que era um escritor que, segundo esse autor, usava drogas e escrevia os livros dele sobre o uso de drogas, se o Lewis Carroll estivesse lá em Cuba para poder ver o que o Che Guevara fazia, ele teria ouvido essa frase. Mas não tem fonte essa frase. Então é uma frase disputada. Não se sabe se o Che Guevara disse ou não essa frase. Mas o Nando Moura não tem compromisso com isso. Ele vem aqui, joga essas coisas, joga essas informações, joga esses dados incorretos e sai correndo. E o público dele que se vire com isso. Ele não tem compromisso com os dados ou com os fatos. Ele não se importa com isso. Isso porque a gente está falando de alguns casos bastante específicos aqui que você pode ir lá e buscar e conferir e mostrar de maneira, sem dúvida nenhuma, que ele está errado. Como no caso do non sequitur. Essa é uma espécie de non sequitur. É uma falácia formal. Non sequitur, bicho. Non sequitur. Non sequitur. Mas é sequitur aplicado no Non Mortal Kombat. sequitur. Non sequitur. Non sequitur. É o sector do Mortal Kombat. Tá ligado? Cara, Que ele está errado, mostrei no vídeo aqui como no latim é a pronúncia correta e ele continua repetindo o erro, insistindo nisso continuamente, perpetuamente. Alguém que não aprende com os erros. Ou se aprende e continua falando esses erros conscientemente para enganar as pessoas. Isso só porque estou falando de coisas que você pode facilmente verificar e consultar e ver que ele está errado, como o caso do Stalin. Você entra no site do Prêmio Nobel e você vê lá que está errado, que o Stalin não ganhou nenhum Prêmio Nobel da Paz. Não precisa fazer esforço para isso. É uma busca no Google. Simples, fácil e rápido. Mas além disso, tem os erros de interpretação dele, né? Os delírios dele. Os delírios dele do Olavo de Carvalho. Isso já é mais difícil comprovar, porque isso aí você tem que debater racionalmente para mostrar como ele está errado. Tipo, interpretações sobre cruzadas, sobre história, sobre fatos históricos, sobre o que é socialismo, sobre o que é comunismo, sobre o que é ser conservador. Então são imprecisões ou incorreções que são mais difíceis de apontar, mas que ele comete o tempo todo também. De todos os vídeos que eu vi do Nando Moura, eu acho que só teve um vídeo que eu vi ele falar uma coisa com a qual eu concordei e que parecia ter sentido. Que foi um vídeo sobre o Whindersson Nunes, sobre o curso do Whindersson, e que ele disse que o Whindersson tem o direito de fazer um curso e cobrar por isso. Foi a única coisa que eu concordei com o Nando Moura até hoje. Porque de resto, tudo que ele fala tem pouco ou nenhum contato com a realidade, ou com o conhecimento consolidado, ou com as interpretações corretas dos fatos. E como ele faz para distorcer as coisas? Ele busca autores revisionistas que distorcem os fatos. Autores que não são conceituados na academia. Teóricos da conspiração. Olavo de Carvalho. Então ele busca nas piores fontes, nas fontes menos confiáveis, para a partir disso veicular suas ideias. É alguém que tem um único compromisso com a agenda ideológica dele. E ele deixa claro isso. Inclusive, uma coisa que ele tem feito agora constantemente é de criar essa oposição entre nós, que somos os justos, os corretos, os bons, e todos os demais que são os incorretos, os maus, os demoníacos, os petistas, comunistas. Então ele pensa o mundo numa dualidade estúpida, simplificadora, simplória e incorreta também. Brutalmente incorreta. Porque o mundo não é isso. O mundo não é dividido entre a turma do Olavo e do Nando e o resto. Existe todo tipo de coisa no mundo, todo tipo de posição ideológica, todo tipo de posição política. Existem pessoas boas que são de esquerda, existem pessoas más que são de esquerda. Existem pessoas boas que são conservadoras e pessoas más que são conservadoras. Você não pode fazer essa divisão tão idiota assim.
Porque isso é um erro também. É um erro grave. É um erro que leva milhares e milhares de pessoas ao erro também. E à violência, em alguns casos. Então essa exposição pública dos erros do Nando, do Olavo e dos discípulos do Olavo é importante para desmistificar o que eles dizem. Porque eles querem passar essa aura de autoridade, de pessoas que sabem das coisas, sendo que são um bando de pessoas que não conhecem nada das coisas. Não tem formação específica nas áreas que eles falam, não tem conhecimento específico, não trabalham com essas coisas e propagam erro, incorreções, mentiras. E só tem um modo para evitar esse tipo de erro. É verificar. É ouvir uma coisa e verificar. Não tem outra saída. Não tem outra saída. E é importante apontar esses erros. E é importante que as pessoas reconheçam que estão erradas também. Porque um jornal, quando erra, ele tem que ir lá e se retificar. Quando um acadêmico vai lá e erra, ele tem que ir lá e se retificar. Quando o formador de conhecimento vai lá e erra, ele tem que se retificar. É assim que funciona o conhecimento. Você errou, você vai e conserta a merda que você fez. Então isso é importante. Todo mundo erra, mas corrigir o erro também é fundamental. É importantíssimo. Eu quero saber se vocês viram isso ontem no Twitter, lá o Trending Topics de ontem. O que vocês acham sobre isso, a questão aí do erro, do acerto, das mentiras que são veiculadas na internet também? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!